colonoscopia é um exame utilizado para o diagnóstico de doenças intestinais. Entretanto, existem diversos mitos a respeito do exame. Dr. Gustavo, quais são os principais mitos sobre esse procedimento? Os principais mitos da colonoscopia são que o paciente vai sentir dor durante o exame. Então isso é um mito porque hoje em dia nós temos profissionais, que vão cuidar de fazer o exame, que são os médicos colonoscopistas, endoscopistas, mas também a gente vai ter uma equipe que vai auxiliar somente no manejo do paciente, no cuidado da dor, do desconforto. Então vamos ter os anestesistas que vão conduzir os pacientes a não terem dor, não acordar durante o exame. O segundo mito é o constrangimento. Muita gente morre de medo, morre de vergonha de chegar lá no dia do exame e ficar exposto e passar vergonha. Mas, em primeiro lugar, o paciente vai estar dormindo, Ele vai estar dormindo, não vai ver nada, não vai sentir nada. E o segundo é que existe toda uma equipe treinada no qual ele vai cuidar do paciente para ele não ficar exposto, para que não entre pessoas de fora do setor, para que acompanhem o exame e veja alguma coisa desse paciente. Então, o segundo mito é o constrangimento. E o terceiro mito, que também é muito preocupante, muito comum, é o risco de complicações. A gente sabe que é um exame invasivo, sim, mas os índices de complicações são muito baixos. Os principais riscos de complicações acontecem principalmente quando o paciente já está debilitado ou com algum sintoma importante, como sangramento, algum tumor no intestino, Então esses são os maiores riscos. Ou quando a gente faz procedimentos para a gente remover lesões do intestino, então isso pode acontecer. Mesmo assim, os índices são mínimos, são muito baixos. Então os riscos de complicações é um mito também, porque ela pode existir sim, mas os índices são muito baixos. Muito obrigada, doutor. E agora nós vamos falar sobre a cardiologia intervencionista, que é uma especialidade que utiliza técnicas minimamente invasivas para diagnosticar e tratar problemas cardíacos graves. E hoje nós vamos conhecer mais sobre essa área essencial da cardiologia e entender como funciona o Centro de Hemodinâmica do São Lucas Hospital Center. Para isso, recebemos o Dr. Khalil Bakri, cardiologista intervencionista e egresso de medicina do Centro Universitário FAG, que vai nos explicar quais são os principais procedimentos realizados no setor e como a tecnologia tem transformado a forma de cuidar do coração. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Gabi, por estar me recebendo. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Centro de Hemodinâmica e também sobre a trajetória do doutor, que é egresso de medicina do Centro FAG. Doutor, começa explicando pra gente, então, como foi essa jornada, doutor, que foi acadêmico do Centro Universitário FAG e hoje agora faz parte do corpo clínico do Centro de Hemodinâmica do São Lucas Hospital Center. Pois é. Então, para mim, na verdade, é uma satisfação, é uma honra, poder estar voltando para minha casa. Minha jornada aqui começou em Cascavel, no ano de 2013. Comecei a faculdade de medicina, foram 6 anos, finalizei em 2018. Comecei a residência de clínica médica aqui nesse hospital também, que durou 2 anos. E depois que eu finalizei, eu acabei me mudando para São Paulo para fazer residência de cardiologia clínica e especialização em cardiologia intervencionista, num local chamado Dante Pazzanese. O Dante Pazzanese hoje é um dos maiores hospitais cardiológicos da América Latina, que tem basicamente todas as subespecialidades possíveis da cardiologia. E finalizando essa etapa, tive a satisfação e a alegria de poder estar retornando para minha casa, que é Cascavel e é o Hospital São Lucas. Então o doutor já concluiu a residência e já voltou agora atuando na parte de hemodinâmica. Eu queria que o doutor desse um contexto então para a gente. Então foram 3 especializações para poder chegar aqui hoje. Como que foi esse processo, doutor, da escolha dessa residência? Porque é uma outra faculdade, Exatamente. São 6 anos. Exatamente. E é uma longa jornada. Explica pra gente também como foi passar por todo esse processo. Perfeito, vamos lá. Então, a graduação foram 6 anos, E na graduação a gente começa a ter contato com as especialidades clínicas. Então, a gente é apresentado, a gente acaba estudando um pouquinho de tudo. Então, a gente estuda pediatria, ginecologia, estuda as especialidades clínicas, gastroenterologia, pneumo, a parte de rim, etc. E desde sempre fui fascinado pela parte cardíaca, Enfim, coração, a bomba que manda sangue para o corpo todo, questão de infarto, sempre era alguma coisa que me apetecia bastante. Eu tive a satisfação de ter cruzado com um grande mentor meu, que é o Dr. Cleiton, Enfim, já apareceu aqui no programa. Ele é o cardiologista formado lá pelo Dante Pazzanese, e foi através dele que eu, peguei mais gosto pela área e acabei decidindo fazer minha especialização por lá. Ele também era meu chefe da residência de clínica médica,
Também foi um dos motivos que eu escolhi fazer residência aqui no hospital, por ele ser um dos chefes aqui da residência. E foram 2 anos fantásticos, de muito crescimento para mim, que eu estudei bastante, me aprimorei. E depois dessa fase, que foram 2 anos aqui em Cascavel na especialização de clínica médica, eu acabei indo para São Paulo, onde eu fiz 2 anos de cardiologia clínica, e logo em seguida, emendando uma coisa atrás da outra, entrei na cardiologia intervencionista, né? Que é a área da cardiologia que faz o tratamento minimamente invasivo das doenças cardiovasculares. E também levou 2 anos. Então, foi literalmente outra faculdade de medicina. 6 anos de graduação e mais 6 anos de especializações. E, doutor, falando agora um pouquinho mais dessa especialidade, então o doutor comentou sobre, é uma área que cuida e faz os procedimentos minimamente invasivos, mas eu gostaria que a gente explicasse, desse um contexto novamente, a gente já falou algumas vezes no São Lucas 24 Horas sobre isso, mas o que se enquadra em procedimentos minimamente invasivos, então? Entendi. Vamos começar, né? A especialidade, ela começou a surgir ali a partir da década de 50, 60, e ao longo dos anos teve um salto assim, de desenvolvimento de novas tecnologias e de ampliação da área de atuação. Então, inicialmente, né, a gente surgiu a parte de cateterismo, né, em que a gente fazia um procedimento, geralmente pelas artérias, né, e mandava um catéter, que é basicamente, vou mostrar aqui para vocês para ficar mais claro. O catéter, ele é uma estrutura cilíndrica que tem literalmente a espessura da parte de uma caneta Bic. É isso. A gente, então, punciona a artéria, pode puncionar, hoje em dia a gente punciona a artéria radial, que fica aqui no punho, ou a artéria femoral, que fica aqui na perna, virilha. E a gente manda esse catéter até o coração, e lá, com essa estrutura, a gente injeta contraste dentro da coronária, que é o vaso responsável por irrigar o músculo cardíaco. E através desse procedimento a gente consegue identificar eventuais obstruções, né, e poder esclarecer um pouco o que pode estar acontecendo com o paciente, né. Hoje o cateterismo ele é o exame que a gente fala que é o padrão ouro, né, para a gente poder diagnosticar a doença coronariana. Então a gente tem a parte de testes não invasivos, são a teste da esteira, a cintilografia, a angiotomografia coronariana, e o ecocardiograma também ajuda bastante, e tem a parte do exame invasivo, que é onde o cateterismo entra. Então, o exame invasivo, que é o cateterismo, ele confirma o diagnóstico, é o método padrão ouro, porque a gente consegue ver, né, onde tem uma área sadia de artéria e onde tem a obstrução. E dependendo dessa obstrução, a gente pode definir também o tratamento desse paciente, né? A gente pode avaliar se o paciente vai ficar só com medicação, se a gente pode fazer o tratamento com o implante do stent, que é a famosa molinha, né, que a gente abre o entupimento, ou se o paciente ele é candidato a fazer a cirurgia de revascularização miocárdica, que é aquela cirurgia famosa da mamária e da safena, que também é uma opção fantástica para alguns pacientes. Certo. Então, essa também é uma dúvida. Não é todo paciente que vai passar por todos esses procedimentos. Com Cada certeza caso não. vai ser lidado de uma forma, certo, doutor? Exatamente. E quais seriam as indicações para cada um desses pacientes de forma mais geral, para a gente entender também? Então vamos lá. O cateterismo em si, que é um exame invasivo, a gente vai indicar ele basicamente para quem? Para o paciente que tem uma dor no peito, bem característica de ser de origem cardíaca, uma dor no peito importante, e que nos exames não invasivos apareceu alguma coisa que chama atenção, basicamente. Então, assim, a gente vai começar a investigação com exames não invasivos. Se der alguma alteraçãozinha, a gente já pode encaminhar o paciente para o cateterismo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando o paciente está fazendo um teste de esteira, começa a sentir dor no peito, ou tem alguma alteração eletrocardiográfica, né, altera aquele exame que é o traçado elétrico do coração, a gente pode presumir que alguma coisa pode estar errado. É motivo para me assustar, me preocupar? Talvez ainda não. Então, para eu complementar minha investigação, eu parto para o exame invasivo, né? Vamos dar um outro exemplo, né? A gente pode fazer um ultrassom do coração, aquele exame do gelzinho no peito. A gente pode avaliar, por exemplo, se tem uma alteração de motilidade de uma parede do coração, né? Nosso coração ele tem 3 artérias muito importantes. Então, no ecocardiograma, se eu tiver qualquer entupimento numa dessas artérias, eu posso ter uma alteração da motilidade da parede onde essa artéria irriga. Então, vou dar um exemplo. A gente tem a coronária do lado direito. Se tem uma alteração correspondente do lado direito, presume-se que talvez tenha algum entupimento. Eu posso referenciar esse paciente para o cateterismo para poder fazer a confirmação.
Seria isso. E no caso do tratamento, ele é muito utilizado também para tratamento, né, doutor, do cateterismo. Bastante. E quando seria, então, e quais são as formas de tratamento utilizando o cateterismo, para a gente entender Então, também. vamos lá. Então, assim, a gente, né, por muito tempo, né, a gente tem até um comentário que a gente foi cinegrafista de cirurgião, né, no começo da história, na década de 50, 60, quando se fazia cateterismo, a gente basicamente conseguia identificar as obstruções e, na época, um dos principais tratamentos, que é muito consagrado, era a cirurgia. Conforme os anos foram passando, as décadas foram avançando, os estudos, as pesquisas, a gente foi desenvolvendo melhores técnicas e procedimentos para poder tratar as obstruções. Então, hoje em dia, só para os nossos telespectadores estarem sabendo, existe um procedimento chamado angioplastia coronariana. É um procedimento que a gente acaba desentupindo as artérias por meio de estruturas metálicas, que a gente chama de stent, que é o nome técnico. A gente pode falar que é uma molinha, digamos assim, né? A famosa molinha para abrir o entupimento das artérias. Hoje, o tratamento padrão, o melhor tratamento que existe para eu tratar o infarto do miocárdio, em que a artéria toda está entupida, é a angioplastia coronariana. Esse tratamento ele reduz mortalidade. Se meu paciente oclui toda a artéria, fecha toda a artéria, faz um infarto, e ele consegue chegar em tempo hábil para um hospital equipado com uma hemodinâmica, a gente literalmente salva vidas. E isso tem um respaldo enorme por estudos, né? A gente tem que ter muito cuidado nos dias de hoje de a gente saber indicar tratamentos bons que têm respaldo científico, né? O que a gente quer fazer para o paciente é o melhor que existe, né? O paciente é o pai, a mãe de alguém, a gente também tem pai e mãe, e a gente trata como se fosse da família. Então, assim, quando o paciente oclui a artéria, esse tratamento literalmente salva a vida. Ele reduz a chance dele morrer. Isso a gente reforça ainda mais a importância, porque a gente está falando de um órgão vital, né, doutora? Exatamente. A gente é primordial. Mas quando o doutor citou a questão esse paciente está com uma dor no peito, qual é o tempo que a gente pode considerar para a espera de um paciente com dor no peito, no caso do infarto agudo? Justo. Ou então esse paciente que vem sentindo um tempo e daí decide procurar um cardiologista clínico para investigação, porque acredito que esses dois casos também sejam importantes a gente salientar, né, doutor? Gabi, você fez uma colocação perfeita. A gente pode dividir basicamente em dois grupos, né? A gente tem um paciente que seria estável, que é o paciente que tem aquela dorzinha chata, que não vai fazer algum esforço físico, subir uma ladeira. Esse paciente ele vai fazer uma investigação habitual, né? Começa com exames não invasivos, procura um cardiologista, faz exames de sangue, identifica problemas de saúde e eventualmente pode acabar no cateterismo para poder confirmar. E temos os pacientes instáveis. E esse entra um subgrupo que é muito importante falar. Então, nos pacientes instáveis, não é todo paciente com infarto que precisa fazer um cateterismo de urgência. É um subgrupo de pacientes que tem indicação de fazer o procedimento de urgência. Nem todo paciente precisa chegar e fazer um cateterismo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O infarto, ele pode ser dividido em dois tipos, basicamente. É o infarto com supra, né, o nome que a gente basicamente dá, em que a artéria toda está ocluída, o fluxo está totalmente interrompido. Isto é uma emergência médica. Ele precisa encontrar um hospital em até 12 horas para poder fazer o cateterismo, para poder ter o fluxo sanguíneo do coração restaurado, restabelecido. E nós temos o infarto sem supra, que é um outro subtipo de infarto, em que eu não tenho oclusão total, tenho uma oclusão parcial, ou subtotal, digamos assim. Então, um fecha a artéria toda e o outro tem uma oclusão parcial. Mas essa oclusão parcial foi suficiente para causar um dano no coração. Esses pacientes com infarto sem supra, eles não têm tanta urgência, tanta emergência, eles podem esperar um pouquinho a mais para fazer o cateterismo, e se for identificado obstruções em que é factível colocar a molinha, a gente coloca, trata a molinha e resolve o problema lá na hora. Certo. E a questão do tempo é muito importante aqui, né, Com doutora? certeza. A gente está falando por conta não só do tratamento imediato desse paciente, mas também no pós para esse paciente, né? Quanto mais certeza. tempo. Então, o São Lucas hoje, ele é referência como Hospital do Coração aqui em Cascavel Excelente. e atende também toda a nossa região. E, doutor, quais seriam, então, as recomendações? Esse paciente começou os primeiros sintomas. Quais seriam os protocolos que essa família ou alguém que está perto tem que prosseguir com esse paciente? Muitas vezes as pessoas acham, meu Deus, preciso fazer uma massagem cardíaca ou não. Perfeito, ótima pergunta. Então, assim, a doença coronariana é uma doença, né, que ela vai acometer um certo subtipo de pacientes. Então, geralmente são pacientes com uma certa idade, né, pacientes com pressão alta, diabetes, colesterol elevado, que fumam, são sedentários. Então, se esses pacientes começam com uma dor no peito, que é um aperto,
uma queimação que irradia para o braço ou para o pescoço, já é um sinal, já é um sintoma que chama atenção. Começou com esse sintoma, a minha dica, a minha orientação é sempre procurar um pronto-socorro para atendimento médico. Por quê? Lá você vai ser atendida por um médico capacitado, vai poder fazer exames como eletrocardiograma. O eletrocardiograma é fundamental, que é o exame dos traçados elétricos, né? Ali a gente já consegue suspeitar de entupimento, de sobrecarga de câmaras do coração. Então é um exame excelente que já traz muitas informações. E a partir desse exame do eletro e de exames de sangue, que a gente pede exames de sangue, para poder ver se teve lesão no coração. Então a gente tem um exame chamado troponina. A troponina é um exame que me fala se teve lesão no coração, basicamente, de maneira genérica. Né? A gente não pode generalizar, mas de maneira genérica é isso. E dependendo da alteração do eletro, do exame da troponina e do meu paciente, eu vejo se ele é candidato ou não para fazer o cateterismo. Que bacana. Então, por isso é muito importante ter essa equipe preparada também, né, doutor? Hoje a gente fala muito também sobre essa questão multidisciplinar, porque os demais profissionais que estão junto do médico também é tão fundamental quanto para esse diagnóstico. Muitas vezes a enfermeira que vai estar ali observando esse paciente enquanto o médico está fazendo a consulta também. Então, o doutor poderia falar sobre esse trabalho, porque tanto no pronto atendimento, que é a porta de entrada muitas vezes desse paciente, sim, quanto quando ele chega na hemodinâmica, toda essa comunicação da equipe também para o atendimento do paciente. Gabi, novamente, excelente colocação. Toda essa estrutura que existe, né, na minha visão, toda a estrutura de hospital que existe, ela existe para beneficiar uma pessoa só, que é o paciente, é o nosso foco. Então, quanto mais integrado, quanto mais capacitada uma equipe estiver, a gente consegue melhores resultados para o nosso paciente, que novamente é o nosso foco, né? Então, assim, a gente tem que reforçar e destacar o importantíssimo trabalho da equipe de enfermagem, né? Lá na nossa hemodinâmica. A nossa hemodinâmica, ela está à disposição, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias no ano, ela não para. A gente tem uma equipe muito capacitada, que ajudam a gente nos procedimentos. Então, por exemplo, aqui no São Lucas, a gente não faz o procedimento sozinho. Eu tenho o auxílio do pessoal da enfermagem, que ajuda a gente, aconselha a gente. São pessoas extremamente experientes, vividas, né? Então, assim, às vezes a gente... É uma dica que ela dá que já pode mudar o desfecho ali do caso, né? E elas também são responsáveis pelo cuidado do paciente na recuperação, que é uma parte muito importante, né, do procedimento, né, a recuperação, em que a gente tem os introdutores, né, que são estruturas basicamente de plástico que a gente deixa na artéria, que funcionam como se fossem portas entre o meio externo e o meio interno. E é por ela que a gente coloca o catéter. Quem faz todo esse cuidado com esse dispositivo, que é uma coisa muito importante, é a equipe de enfermagem. Então, uma equipe bem alinhada e bem capacitada melhora desfechos, eu melhoro resultados, eu tenho menos complicações. E graças a Deus a gente tem uma equipe fantástica aqui no São Lucas, quero até mandar um abraço aí. São pessoas fantásticas que eu estou tendo o prazer de conhecer e trabalhar e aprender bastante junto. Isso é fundamental, né? O doutor disse, para a questão da segurança do paciente também. Além disso, tem a questão da estrutura, né, doutor? As tecnologias, o doutor que conheceu muito também e tem trazido isso para o São Lucas. Como é, doutor, trabalhar e estar em contato com essas tecnologias para também o melhor tratamento desses pacientes? Porque acredito que seja, de fato, um trabalho em conjunto, tanto da equipe quanto trazer esses... a gente fala muito sobre questão de robô, de tecnologia, mas tudo tem que estar muito bem casado, certo? Concordo contigo. Assim, a questão do desenvolvimento tecnológico foi, eu creio, que a coisa mais importante para a hemodinâmica se desenvolver e para a gente poder ter conseguido resultados bons para beneficiar os pacientes. Então, por exemplo, hoje, Gabi, só para você ter noção, a gente consegue determinar se um entupimento, se ele realmente acarreta em redução de fluxo. A gente coloca literalmente um fiozinho, da espessura de um fio de cabelo, dentro da artéria do coração e a gente mede as pressões. Então, a gente consegue determinar se aquele entupimento está levando sofrimento para o músculo. Muitos entupimentos não acarretam sofrimento para o músculo, então a gente pode tratar ele só com medicação. Então eu consigo poupar meu paciente de fazer um procedimento invasivo, né? Porque infelizmente todo procedimento invasivo tem riscos. São procedimentos que se desenvolveram bastante, então hoje as taxas são pequenas, mas eu consigo, por exemplo, evitar um procedimento desnecessário no meu paciente. A gente também, por exemplo, aqui no hospital, a gente tem métodos de imagem intravascular. Então, também, novamente, eu tenho estruturas tão finas, microscópicas, que eu coloco dentro da artéria, eu consigo avaliar por dentro do vaso, eu consigo avaliar a placa de gordura, eu consigo avaliar a calcificação, a gente tem muito cálcio também nas artérias do coração, eu consigo avaliar se a placa está rompida,
se tem alguma coisa acontecendo, e são tecnologias que trazem muito mais segurança, melhoram os resultados dos nossos procedimentos, e, novamente, quem se beneficia mais é o nosso paciente, que é o nosso foco, sempre. É, de fato, um trabalho em conjunto, como a gente disse. E, doutor, quando a gente fala sobre a saúde do coração, muitos outros fatores importam também, né? Para que esse paciente chegue na hemodinâmica, que ele precise de um atendimento. Acredito que seja muito importante também a gente voltar e reforçar os cuidados que esse paciente tem que ter em casa. Eu acredito que o papel também do São Lucas 24 Horas é sempre levar essa informação e sempre bater na mesma tecla de que prevenção é muito eficaz, né, doutor? Poderia falar um pouquinho também no caso do infarto, das doenças do coração? Claro, Gabi. Então vamos lá. Em relação, né, à doença cardiovascular, hoje ela é a doença que mais mata pacientes, tanto no mundo como no nosso país. Disparado, né? Ela mata mais que câncer, mais que causas externas que envolvem acidentes, enfim. E hoje, um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular, na prática, acaba sendo a hipertensão arterial, o diabetes e o tabagismo, se eu puder resumir. Hoje, a hipertensão arterial ela comete 30% da população brasileira. Então, os médicos, né, as equipes de saúde, elas têm que ter uma postura mais agressiva no tratamento da hipertensão e do diabetes, porque elas são doenças silenciosas. Infelizmente, elas não fazem a pessoa sentir nada e estão lá fazendo estrago. Pouco a pouco, ano após ano. Então, assim, elas vão levando ao surgimento das plaquinhas de gordura, e se eu não fazer meu paciente entrar nas metas de tratamento, se eu não for agressivo no tratamento dele, ele infelizmente vai desenvolver a doença coronariana, e essa doença, ela não é uma doença só do coração, é uma doença do sistema cardiovascular inteiro. Então tudo que eu estou falando para o coração, se aplica para a cabeça, com AVC, se aplica, por exemplo, para o rim também. Então, por exemplo, pressão alta e diabetes são as principais causas de problema no rim. Então eu tratando essas duas causas, eu consigo ter um benefício absurdo para tudo. Eu reduzo o AVC, eu reduzo o problema de rim, reduzo o infarto, reduzo o entupimento das artérias da perna. Então, assim, a gente tem que ter, né, toda uma estrutura, toda uma política de saúde pública direcionada para a gente poder tratar agressivamente o paciente. Então, se um colega, sei lá, está vendo um paciente com uma pressão 14, 15/8, não deixar desse jeito. A gente tem que fazer o paciente ficar com a pressão mais baixa, 13/8, 12/8, dependendo do meu paciente. Controlar agressivamente o diabetes também. Controlar também o colesterol elevado, que também é um problema muito sério e que também está muito envolvido, né, nesse problema dos entupimentos, né, das artérias do corpo todo. A gente também tem que focar muito, muito na prática e na mudança do estilo de vida. Então, basicamente, fazer prática de atividade física regular. Hoje sabemos que qualquer coisa é melhor que nada. Então, você, atleta de final de semana, você fazendo um pouquinho já no sábado e domingo já está bom, já está ótimo. Hoje já tem estudos mostrando que isso é benéfico. Porém, a recomendação seriam atividades regulares. A gente tem que incorporar uma coisa que é simples, que reduz morte, vai melhorar o seu envelhecimento, você vai envelhecer com qualidade. A gente também tem que estimular uma adoção de uma dieta equilibrada, saudável. Aqui a gente tem que reforçar que a gente não pode ser extremista. Tudo que é muito restritivo, extremista, não vai funcionar a longo prazo. A gente pode conseguir fazer por 1, 2 semanas, na terceira vai degringolar, a gente não vai conseguir manter. Então, minha dica é começar devagar, mudando aos pouquinhos, sem pressa. Sei lá, comer alguma coisinha errada, não se preocupe, no outro dia volta para a sua rotina, para o seu habitual. Tentar, obviamente, fazer uma alimentação mais natural possível, rica em verduras, em legumes, em carnes magras. A nossa dieta, a dieta do brasileiro, é uma dieta fantástica. O nosso arroz com feijão, a saladinha e um bife com pouco óleo é uma excelente fonte de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos. Então, assim, a gente tem que evitar, obviamente, com a parte que é muito processada, muito industrializada, né? E um principal fator de risco hoje também, quiçá, hoje, só para vocês saberem, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para a doença coronariana. E a gente conseguir tirar esse fator da vida do paciente, a gente consegue reduzir a evolução da doença a longo prazo. Então, a gente também tem que reforçar com o nosso paciente, né, sobre o hábito de parar o tabagismo. Infelizmente, é uma coisa que é extremamente adictiva. Então, o paciente pode tentar, pode falhar, não tem problema, a gente não pode desistir, vai acontecer, faz parte, né? As vitórias e as derrotas fazem parte, a gente não pode se deixar influenciar. A gente tem que ter o foco
e sempre atrás do melhor para o paciente, estimular ele, ó, vamos voltar, vamos tentar parar, para a gente poder, obviamente, beneficiar ele como um todo. A gente tem que atacar esse problema como um todo. Não posso só olhar para uma coisa aqui, uma coisa acolá. Eu tenho que olhar para o panorama. Então, a gente trata as doenças, trata o paciente, orienta em relação ao estilo de vida, que é uma coisa muito importante. Para você ter noção, Gabi, um estudo muito interessante comparou o tratamento de hipertensão em pacientes idosos, 75, 80 anos. Um grupo foi usar remédio e outro grupo foi fazer atividade física e não foi usar remédio. O grupo que fez atividade física reduziu a pressão tanto quanto o grupo que usava remédio. Então, a gente consegue ver que uma coisa simples, ela pode ser uma grande aliada. Então, vou dar um exemplo assim, paciente que é um pouquinho mais obeso, né? A obesidade também é uma coisa muito importante. Se o paciente conseguir emagrecer com uma dieta e com atividade física, às vezes ele não vai nem precisar tomar remédio da pressão. Às vezes ele pode parar de tomar o remédio do diabetes com uma mudança do estilo de vida. Então, a gente focando no estilo de vida, eu consigo poupar remédio. E a gente sabe que tomar remédio é uma coisa difícil, é uma coisa complicada. A gente que é da área não consegue tomar um antibiótico de 8 em 8 horas. Quem fala que toma tá mentindo. É difícil. Então, assim, tudo que eu puder facilitar na vida do meu paciente, a gente tem que tentar fazer. Então, novamente, tentar atacar essa doença por todas as frentes possíveis, né? Para a gente poder beneficiar ele ao máximo. E acredito que essa questão da conscientização é muito importante também, Com né, doutor? certeza. Muitas vezes a gente sempre fala, o paciente, mas até o momento em que o pessoal que está assistindo mesmo em Sim. casa entenda que a gente está falando sobre uma vida, está falando sobre ter esse contato com... ter uma vida saudável a longo prazo, né, doutor? Não Sim. só o tratamento imediato, mas ter uma constância e certeza. uma vida a longo prazo, né? Porque, como o doutor disse, muitas vezes é o pai, a mãe da gente que está sendo ali Sim. tratado. Então, é o cuidado e acredito que é uma forma de carinho também, cuidar muito bem da nossa saúde, certo, Com doutor? certeza. E principalmente também da saúde do coração, que é o tema da nossa conversa Com hoje. certeza. Doutor, eu gostaria de agradecer a presença do São Lucas 24 Horas. Acredito que foi uma conversa muito válida, reforçou muito sobre o trabalho do Centro de Hemodinâmica e reforçando novamente que é um serviço 24 horas, como Sim. o doutor disse. Estamos à disposição sempre. Isso. Qualquer sintoma, sinal, está à Procure. disposição dos pacientes, não só para Cascavel, mas também em toda a nossa região. São Lucas está à disposição. E agradeço mais uma vez o convite. Seja bem-vindo ao São Lucas Obrigado, agora. Gabi. Para mim é uma honra estar aqui. Te agradeço pela atenção, por me receber tão bem. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Muito A gente obrigada. acompanha um ou outro episódio, né? É E, isso. enfim, queria agradecer a todo mundo aí, queria agradecer ao hospital, à direção, aos meus chefes que me receberam tão bem de volta aqui num lugar que eu considero minha casa. Muito Então obrigado. é isso. Seja bem-vindo novamente, sempre Obrigado, que viu? estiver à disposição, doutor. Valeu, obrigadão, Gabi. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!